com os trabalhadores, com os usuários, com essas organizações. E com a política pública da cidade de São Paulo. Nós nos unimos agora, embora nós tenhamos muita coisa para fazer, nós temos que nos aglutinar agora. E quem vai dar o destino desse fórum, e quem vai credenciar e legitimar esse grupo, são vocês, que vão sair daqui hoje com compromisso, estou aqui, nem falar mal de ninguém e nem outro. Pessoas sérias, pessoas que querem de fato continuar construindo essa política pública para a cidade de São Paulo, depois nesse passo, que é dia 12, levar mais uma entidade, levar mais outra e mais outra, porque só quem credencia o outro não é eu mesmo, é vocês. Nós nos dispusemos a fazer parte disso e entrar nesse debate, e entrar numa situação tão complicada, tão séria, que a gente tem várias pautas para estar tocando, dos dois sindicatos, dessas organizações. Mas assumindo mais essa tarefa, porque seria irresponsabilidade nossa de retirar, nesse momento, e deixar o barco tocar, da forma que queriam que tocasse. Então não é assim, vou combater, a gente continua a luta, porque acredita. E eu acredito que é isso que nós vamos ter que fazer. E dentro dessa perspectiva foi o que a gente conversou. Eu falei, Francis, nós vamos dar legitimidade, através das pessoas que vão nos legitimizar, esse grupo ainda pequeno, que está a resistência, né, Luiz? Que é essa resistência, mas também assim, vocês que vão ter esse compromisso de vamos discutir, não estamos aqui, a gente só está clareando hoje, nem falando mal de ninguém. O tempo vai dizer. História, eu tenho erros e aceitos, o sindicato tem, o outro tem, o outro tem. Mas nada melhor do que eu tenho para dizer para onde é que nós vamos. Isso vai depender também muito dessas eleições municipais que estão vindo aí. Das pessoas que querem construir isso. Das pessoas que querem construir e conduzir dessa forma. E que no dia 12 nós estejamos lá, e aí, Francis, a começar de fato junto com vocês, credenciar e que seja votado nas organizações ou pessoas de fato que assumir, que pode ou não estar, que pode não estar, que pode outro ou não estar, que podem ser vocês. Ninguém está brigando aqui por espaço nem por poder não, porque a gente já tem muita coisa para fazer. Mas dentro dessas coisas para fazer, é a responsabilidade por tudo isso que a gente trouxe até agora. Era isso que eu queria deixar, a responsabilidade de cada um de nós. E que essa cidade de São Paulo não está na mão de uma minoria e que tem focos, interesses políticos expulsos que não sei para onde mais. Tem debate com o sindicato? Vem a fazer. Tem um debate com o outro grupo? Vem a fazer. Tem debate pessoal com a pessoa? Vem fazer. Não misture as coisas. Não misture as coisas. Nós não podemos usar pessoas para esse tipo de coisa. E é com essa responsabilidade que nós vamos estar juntos. Tá bom, gente? Falar alguma coisa sobre isso? Posso fazer um... Bom, gente, eu praticamente nasci com assistência social. Em 1988, a Constituição começou a ser uma Constituição cidadã, dando direção para que tivéssemos direitos, antes não tínhamos. E aí começaram a surgir grupos nessa cidade voltados para a assistência social, porque até aí só tinha o assistencialismo, que era geralmente uma ferramenta da primeira-dama. Vou ser bem breve, tá? E aí foi fundado, na época ainda não existia a Secretaria de Assistência Social Municipal, e a Secretaria Estadual criou 4 polos na cidade de São Paulo. Por região, então nós tínhamos o Polo Norte, o Polo Sul, o Polo Leste e o Polo Centro-Oeste, que era mais pequeno. E aí nós começamos a luta para que se criasse alguma coisa na cidade de São Paulo, que foi a criação deste fórum em 1973. Fórum da Assistência Social da cidade de São Paulo. Foi criado na Câmara Municipal com o único objetivo: a aplicação da assistência social na cidade de São Paulo. Voltado em primeiro lugar para o usuário. Em segundo lugar tem o trabalhador, que era o executor. E transferindo a responsabilidade da efetivação da execução desses serviços por meio das entidades sociais que agregavam o serviço, porque o Estado não ia dar conta. E assim nós fomos lutando. Não existia COMA, só existia o FAS. O COMA nasceu em 2000,
quando foi eleito para começar a funcionar a partir de 2001. Em 2001 que foi criado o Fundo da Assistência Social, porque até aí nem dinheiro tinha para se executar qualquer tipo de política. Então, a minha fala é voltada só para uma coisa. Esse é o tipo de coisa que o Fórum da Assistência Social tem como bandeira. Essa é a luta, essa é a missão desse fórum. É por isso que eu voltei, porque eu já estava, não cansado, mas já estava me afastando para ceder lugar aos jovens. Mas não é o tipo de jovem que usurpa o poder, que assume, que invade gestões, simplesmente para executar as coisas em benefício próprio, ou sei lá com que intenção de benefícios. Então, eu gostaria que vocês refletissem e pensassem, qual é o fórum que nós queremos? É esse fórum que o William defende, que o William voltou a carregar a bandeira, junto com os outros, não me importa se por quanto tempo, certo? Nós estamos provisoriamente nessa executiva. Mas a grande bandeira é o seguinte, nós queremos para a cidade a assistência social, e não safadeza, não interesses próprios, não ameaças de pessoas, comandando as coisas para que o dinheiro corra dentro das entidades ao livre-arbítrio. Então, eu gostaria que vocês pensassem a respeito e dissessem, nós queremos o Fórum da Assistência Social como ele vem nesses modos até agora, ou não, queremos um novo. Muito obrigado, desculpe a minha fala, mas eu não poderia deixar de direcionar isso, porque isso é a cidade de São Paulo, essa é a assistência da cidade. Oi gente, bom dia, meu nome é Sandro, eu sou do Patronal Sinifir, queria agradecer aqui a casa, que não é muito comum, talvez para a maioria das pessoas não é muito comum o patronal estar dentro do laboral e vice-versa. Mas a gente sempre teve um bom relacionamento, Maria Guzmão, Iuda, todas aqui. A gente sempre tem uma história muito boa para falar de Citraenf e de Sinifir, tá? Só agradecer a tudo que já foi falado, que eu não preciso falar, acho que esse breve histórico aí de toda a história de 40 e tantos anos que a gente tem, o município na verdade tem, e todos colocaram muito bem todas as suas posições em relação a isso. A gente tem, cada um a sua, todos têm a sua legitimidade, mas eu digo assim, cada um tem a sua defesa em relação, um é laboral, outro é patronal, um é tal entidade, outro é outra, mas no final todos buscam a mesma questão, a união pelo melhor de todos. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Logo a gente vai ter a presença da doutora Simone, que por uma questão aí ela não conseguiu chegar a tempo, mas já avisou que está chegando. E ao mesmo tempo a gente está aqui para construir aí cada vez mais talvez essa fase de transição, não apenas, mas como também toda essa, dar continuidade a toda essa questão que muito bem construída já foi. Obrigado, gente. Bom dia, meu nome é João, eu sou presidente do InfoRedes e eu estou muito feliz de compor essa mesa, mesmo que nesse período provisório até as coisas se acertarem, sendo sim uma questão democrática. Queria agradecer a todos os colegas presentes aqui na mesa, aos companheiros, e dizer o seguinte, que existem algumas defesas que são feitas, quando a dona Maria falava das entidades pequenas, que se compõem aí dentro da cidade de São Paulo, eu sou uma delas, represento uma delas, lá na Zona Sul, começando um trabalho muito modesto e que hoje tem ampliado um pouco mais. Então os problemas que são meus, como uma pequena entidade, são os mesmos de uma grande entidade, por aí vai. Essa pluralidade é importante para o processo democrático, principalmente para legitimar esse fórum. O William falou muito bem em relação à questão histórica, e é por isso que eu me sinto muito lisonjeado de compor essa mesa de pessoas tão respeitadas, uma bagagem, uma história tão grande na assistência social. Existem algumas defesas que eu disse no dia, que aconteceu toda aquela confusão da divisão dos grupos, que talvez fica muito oculto, que vocês não sabem. Mas tem grupos ali que defendem inclusive a redução da quantidade de horas de trabalho do funcionário para não ter que pagar a manutenção. Gente, se nós estamos brigando por direito, tanto para o usuário quanto
quanto para o trabalhador, quanto para as próprias entidades trabalhando dentro desse coletivo, não há que se ter esse tipo de fala. É uma questão de sobrevivência. Ou nós vamos brigar por orçamento juntos com esse coletivo uma vez eu escutei em uma das plenárias que reajuste não é valorização, né? Que é uma coisa que vem constantemente sendo repetida nas plenárias, e eu concordo com isso. Então vai reduzir, que pensamento é esse que você segrega, você diminui, você corta. Isso não é legítimo, isso não é legal, isso não... Enfim, acho que só esse tipo de encaminhamento dentro de pautas e plenárias já é suficiente para dizer que não representa o Fórum de Assistência Social. Bem, obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia a todos e a todas. Bom, gente, eu fui muito contemplada em todas as falas aqui, eu só quero tentar colocar um pouquinho a peteca para frente, né? O fórum, eu acho que talvez, durante toda a sua história, não houve talvez uma preocupação em seguir alguma metodologia, algumas coisas, porque sempre esperávamos, né? Contávamos com a confiança, com a responsabilidade de todas as pessoas que participavam, tanto como as organizações, como os trabalhadores e usuários. E talvez foi esse o erro que a Dona Maria colocou, que talvez ficou um pouco solto, era essa questão de confiança, né? E tudo que está acontecendo hoje talvez não seja uma coisa ruim, né? Tem todo um histórico ruim, aquele baque, aquele susto, né, de pensar, nossa, por que isso aconteceu? Mas eu acho que isso vai servir para a gente de começar de novo, né? De uma forma diferente, de uma forma mais, assim, com uma organização, não contando só com a questão da boa vontade, porque cada pessoa é uma pessoa e aí não é o fórum em si, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessas coisas e a gente aprende com esses erros, né? Eu acho que o fórum agora vai ter mais fortaleza para realmente pensar, né? Não uma questão de disputa, porque no caso uma disputa que não trabalha o coletivo era muito ruim, mas uma questão de realmente aglutinar as pessoas que têm a seriedade, as pessoas que têm boa vontade, que realmente pensam numa política que às vezes não agrada a mim, às vezes não é bom, às vezes é difícil para a minha organização, mas se for o bem da maioria, às vezes eu tenho que dar um passinho para trás para depois acompanhar o outro. Eu acho que a gente precisa pensar assim um pouquinho, né? Para que a gente possa avançar. Não é fácil lidar com assistência social, não é fácil lidar com as dificuldades humanas, né? E fica muito mais difícil quando a gente lida com essas pequenas coisas, assim, essas pequenezas mesmo, de algumas pessoas que colocam em risco uma questão tão séria que é, né, a organização do Fórum e da assistência social aqui no município de São Paulo, né? Eu acho que o Fórum agora está se renovando, né? Talvez construir uma nova história. E as pessoas não têm que ter medo de ter lado, né? Porque você não está escolhendo o lado da miúda, dessa mesa, você está escolhendo o da Maria ou do Francis, vocês têm que escolher o lado que seja bom para assistência social, né? E não tem que ter medo, porque não é pessoal, é o que é melhor para assistência. Então, às vezes pode ter aquela coisa de, não, você está do outro lado, não, brigou com o outro. Não, gente, não é isso. É ser firme mesmo. É isso que é bom e é aqui que eu vou estar. E é o que a Dona Maria falou, o tempo vai dizer o que é melhor. E a gente tem que ter força e coragem para continuar. É isso. Obrigado aí a todos pelas falas. Eu acho que só fechar essa pauta, a gente tem que... O William fez um histórico bastante bacana aí também do início do FAS, que eu não estava, aliás, nem era nascido aí quando vocês tiveram a ideia aí da fundação. Oi, pode passar, fica à vontade. Mas eu acho que é importante lembrar, né, que hoje, quando a gente olha para trás, todos os companheiros que desde o início estiveram lá até o dia de hoje, que construíram a história do FAS, muitas conquistas, né? O FAS foi que fundou o Commons, né? Não o contrário, né? Hoje a gente tem aí um conselho que está tomado por esse mesmo grupo político, né?
E hoje eles tentam, através dos conselhos, legitimar o FAS. Foi o FAS que criou esses conselhos antes de ter, foi o FAS que começou ali com as conferências, é bom lembrar, né? Enfim, então essa questão da legitimidade é sempre, eu falo, a quem importa, né? O que importa pra gente é o coletivo que tem que se reconhecer. E eu, quando fui conselheiro, alguns acho que me conhecem mais dessa época aí, representando o segmento de usuário, eu temo de verdade, né? Porque eu sei muito bem o que eu vi naquele conselho de denúncias referente a algumas organizações, algumas práticas na assistência social, que sempre foi uma crítica, inclusive aqui dentro desse fórum. Porque eu acho que um fórum como esse, a gente não pode ignorar algumas coisas. E é isso que acontece. Todo mundo sabe as práticas adotadas por algumas organizações ou por algumas pessoas, né? E a gente aceita no nosso coletivo como se nada tivesse acontecido, né? A gente aceita como se tivesse o mesmo tipo de conduta que a gente tem. Então, eu não estou falando de achismos, né? Eu recebi, e a minha maior, o maior questionamento é como é que esse pessoal continua não só com convênios, mas convinhando mais, né? Eu recebia lá no Comas documentos da Procuradoria-Geral do município, né? Com afirmações, mostrando, olha, fulano aqui comprava as peruas do CEAS, né? E ele mesmo é o dono da empresa. Mesmo assim, não só mantém os convênios de CEAS na cidade, mas amplia. Como isso é possível? E outras coisas, não vou nem entrar, né? São muitas. Então, coisas que vêm do MP, que vinham de lá, e eu vi tudo isso quando estava no COMAS, que o COMAS é um órgão de fiscalização e a gente acaba tendo acesso a esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de prática que que na assistência a gente não pode deixar. Eu vou falar uma coisa, no dia que tiver um escândalo com ONGs na cidade, todo mundo paga o pato. Pode ter. No dia que isso acontecer, que nunca teve ainda, sabe? No dia que tiver um escândalo, porque ONG, quem trabalha em entidade, já é taxado como, né? O pessoal já tá, nossa, não sabe mexer com essa não. Já acha que todo mundo tá fazendo algum desvio de verba. A gente já é tratado de uma forma, né, bastante complicada. No dia que tiver um escândalo com isso, por causa de uma, duas, três, toda a cidade paga isso. E vai ficar mais difícil, mais criativo, mais complicado, tudo vai ser mais difícil para a gente. É por isso que eu acho que no nosso meio, a gente não pode aceitar né? A gente não pode aceitar eu acho que quando eu estive no Comas, eu fiz a minha parte e abri os processos que tinha que ser abertos de cancelamento de inscrição. Na época fui ameaçado, virou caso político, mas quando eu saí do conselho, minha consciência estava tranquila, né? Eu era um agente público, eu tinha conhecimento da situação e não passar em branco. Esse processo aqui foi lá embaixo. Eu fiz a minha parte. E aqui no fórum eu acho que a gente tem que lutar por essa mesma coisa, né? Aqui a gente trabalha corretamente da assistência com os mesmos valores que a gente defende da política pública de qualidade do usuário e que seja uma política que realmente garanta direitos e não viole direitos. Né? Então, esses valores que a gente preserva. Todo o resto que tem política pode juntar lá na Câmara, pode juntar 1.000, 10.000 pessoas. Eu começo que queira pensar em uma política diferente, verdadeira, né? E com ética as práticas. Para mim isso é o suficiente. Vamos falar do reajuste agora, que infelizmente não é só isso que tem na notícia, né? A gente tem outras notícias. A doutora Simone aí está representando o CIMIP, nem investiga, né? Quer falar uma coisa sobre a gente está na só falando uma contextualização da eleição, tudo que nós já falamos,
gente, bom dia. Na semana passada, a educação soltou a portaria, a gente vinha esperando. Não sei se alguns de vocês viram, saiu no Diário Oficial. Vocês viram? Então os 4% para agora e os 6% para janeiro. Então, com relação à educação, a gente já está mais ou menos sossegado, porque isso está em portaria e garantido. Porque o nosso medo de ficar só falado é que esse é ano de eleição. Então sai 4% agora de prefeito, ou mesmo, não sabemos. Mas se muda, e se não cumprem o que foi ajustado por esse governo, então a gente está de tudo no pé para ter a garantia dos nossos convênios, certo? Então o que ficou? A educação está sossegada. A assistência social tem um probleminha aí. A secretaria, ela não está se manifestando, eles prometeram os mesmos percentuais, nas mesmas condições. Mas agora não saiu no PEL. Ficou falado e depois pedimos reuniões, o FAS também está tentando reunião lá. Eles não estão atendendo a gente e também nem o outro pessoal. Então eu acho que essa assistência foi uma situação em cima do muro para tudo. Tanto para nós, sindicatos, que estamos tentando ver se a gente pega a garantia para conseguir fechar a convenção, porque nós, como entidade, não temos condições de final reajuste se a gente não tem uma certeza do quanto vem para a gente. Como vocês sabem, a gente já está defasado, já sobrou 4% do passado no nosso bolso, né? Já tinha um e-mail do ano anterior. Então, a gente não tem como assumir. Foi a posição que nós falamos, inclusive, para os sindicatos dos trabalhadores, que também estão aguardando uma posição da secretaria para ver o que eles vão fazer. Estivemos conversando, algumas vezes foi falado, então, deles irem realmente para dissídio, porque está demorando, mas eu acredito, com a Miúda, com a Maria, para a gente ver de fechar uma reunião até o fim de semana que vem e resolver definitivamente isso. Para a gente saber como é que nós vamos ficar. Para nós, entidades, também é ruim, porque a gente depois tem que pagar o retroativo, né? E para os empregados é ruim, porque eles estão sem aumento até agora. Então a gente entende a situação de vocês, mas realmente a Secretaria da Assistência é que está nos atrasando pela garantia que nós precisamos. Eu conversei no Simbifir, a gente esteve conversando com a diretoria, com o presidente. Não há condição de firmar uma condição sem que a gente tenha certeza de um reajuste. Mesmo que ele não venha nos 10% dividido, mas sabe, ó, vai ser tanto, tal data. Retroativo, lógico, a 1º de julho. E essa postura a secretaria não está nos dando. Eles estão realmente assim, a gente conversa, liga, a secretária não pode hoje, já não tem agenda para amanhã, já está meio que evitando de fazer essa reunião com a gente. Agora, essa portaria da educação nos dá força perante a Secretaria da Assistência, né? Porque se a educação não deu, nós temos
Maria quer falar alguma coisa também, Maria? Eu também tenho uma informação, que não sei se você viu essa informação aí. A gente está sobre a 13ª parcela. Isso Nada, não né? tem nem noção. Não, Cogita. infelizmente, a gente está Infelizmente. trabalhando dentro da ciência social com isso, né? Com só a boca, só palavras, né? Nada é formalizado, então, como a doutora Simone falou, a questão era que os percentuais que saíssem pela educação e os meses para assistência, então nos causou surpresa o fato de haver a publicação, né, dos 4%, conforme já havia sido dito, a gente só estava esperando a formalização para divulgar isso para a cidade, né, porque até então era a mera expectativa de que haveria uns 4% agora, 6% em janeiro, porque a gente não sabe se o novo prefeito cumprir, se for um texto daí, mas enfim, a gente não sabe, então a gente não vai trabalhar, né, com a certeza. O resultado da eleição a gente vai ver, aí depois a gente fica sem para as organizações é complicado, então para esse percentual, né? Tem os 4% em janeiro, de repente ficar com esse ônus lá e ficar com essa diferença. Para os trabalhadores também não querem pagar 100%, né? Então a gente fica complicada já com essa divisão. Agora, a expectativa é que ao menos com a 13ª parcela, a gente conseguisse ao menos tocar isso até pelas contas aí, até junho, né? A gente teria um fôlego para de repente pagar essa diferença do salário, né? Independente do cenário que tivesse. Então a expectativa aí, se o que a gente vem sabendo também nada formalizado, é que para a assistência seria 50% da verba da 13ª e ainda assim em janeiro, na melhor das hipóteses. Então, e que não teria condições algumas de ser este ano. Né? Então essa é a informação que a gente tem até o presente momento. A gente está tentando diálogo aí com a secretária, mas acho que gestão pessoal já tem, né? Não é essas coisas, tipo de executivo. Então agora não está tendo retorno, só promessa. Não, vamos marcar. E eu, para mim, eu sou muito assim, né? Fala logo, não vou atender. Bom, tem que ser assim, né? Não, essa palhaçada de vou atender depois. Então, para mim não quer. O que a gente quer é saber, passar as informações para as pessoas, que a gente tem que se preparar. Esse pessoal passa, pode ganhar eleição, ou pode sair, mas esse pessoal passa, a gente continua. Então a gente tem que saber o que fazer, como agir, né? É muito mais por isso do que para sentar lá e tomar um cafezinho. Então é lamentável que eles não tenham essa postura de ao menos se preparar. Porque qual que é a pergunta? Por que a assistência então não foi publicada ainda? Eles estão esperando o quê? Então a grande questão era na verdade, a dúvida sobre né, de como ia ficar. Parece que infelizmente fechou assim. Vamos estar que vai ter também mérito expectativa, porque se vai dando bem, é o mesmo de dizer que vamos depender do próximo prefeito, que também pode barrar. Pode não ter. se a gente tiver tudo escrito, aí aí o máximo que a gente tem é o desgaste do novo prefeito, que vai fazer isso, vai vetar e vai deixar a gente, enfim. Mas essa é uma outra questão. O fato é que, garantido, se assim for, a gente não tem nada, só os 4% mesmo. Porque se ao menos a 13ª saísse esse ano, né, é outra coisa. A gente já tinha na conta, enfim, né?
e aplicando. Para o ano que vem, gente, aí a gente tem que dialogar com uma nova administração, né? A gente criar uma relação. A única chance disso de não ser assim é se permanecer o atual prefeito, e mesmo assim, se permanecer a secretaria do jeito que está, porque às vezes, né, se o secretário atual sai, vai para outra função, sei lá, muita coisa pode acontecer. Então, a gente não pode contar com né, que só dessa forma, 6% no futuro e uma 13ª parcela no futuro é garantia. E na verdade, hoje, coisa que a Maria vai falar um pouco mais sobre pela parte do Sindicato dos Trabalhadores, mas hoje, a presença de vocês hoje era justamente para a gente expor a situação que a gente tem e nos ajudar a traçar uma estratégia. E aí, o que a gente faz diante dessa situação, né? Como é que a gente age? É isso mesmo? Aceita o que dá para fazer? Ou alguém propõe algum tipo de ação? Eu acho que é muito para dialogar, para a gente refletir na nossa situação. Tem muita gente que já fez as contas aí e fala que se não vir os 6% em janeiro, porque não tem condição, tem que pegar um monte de serviço. Então, na verdade, vocês lembram que no ano passado a gente já falava sobre essa questão? Logo quando a gente assumiu, né, dona Maria Efetiva, só que hoje, esse ano, a gente está numa situação mais difícil do que a gente estava no ano passado. Ano passado, a gente tinha uma defasagem de 1,5% e essa expectativa. Agora, é só fazer a conta. Com o que está se apresentando, a gente pode chegar a ter uma defasagem nas entidades de mais de 10%, o que é muita coisa, né? Mesmo com essa questão da flexibilização de verbas, todos nós sabemos que a maioria dos serviços não tem mais. A gente já chegou ao limite do que dá para flexibilizar. Não tem mais. Se aumentar, você tem que tirar recursos do lugar. E se você não tiver, o que acontece? Né? Então a gente está numa situação muito pior, porque a gente já chegou no nosso limite mesmo. Se a gente queria aguentar aportando recursos externos da entidade, e aquela questão com o convênio, né? A gente fala que toda vez que a gente flexibiliza, a gente tira a qualidade do serviço. A gente vai cortando a alimentação, do material pedagógico, a gente retira um pouco da qualidade do nosso serviço, mesmo que já está prejudicado. Todo mundo sabe que essa questão da inflação aí corroeu muito o poder de compra, né? Do que é você comprar alimentação, do que é o material pedagógico, todas as outras coisas que a gente tem que fazer. E quando a gente vai flexibilizar para cobrir o RH, que é também uma questão obviamente importante, a gente tira ali a qualidade do serviço que é do usuário. Então, só que agora nem isso vai poder fazer mais. Não vai ter condições em vários serviços, não dá para fazer. E aí, como é que fica a situação, né? Então, é bem crítica, né? O que a gente está passando. Aí a gente fica também em um período que as pessoas também, acho que a gente não tem que fazer nada público, porque tem época de eleição, então a gente não quer dar intenção de estar contra A, contra B, contra C. Sempre falo que essa administração, né, faz como fórum, nunca foi contra nem a favor. A gente mesmo que apoiou ações na administração como são boas, também já criticou. Só que eu acho que se em algum momento a gente se posiciona contra algumas atitudes da gestão atual, é por eles mesmos, porque falta de diálogo não foi, né, gente? A gente está há um ano conversando com o prefeito, com a nossa situação, só que infelizmente agora a gente está com a caixinha aí, né? Uma única certeza de que vai ter um reajuste de 4% ser publicado, né? Aparentemente vai vir nessa questão. Na educação resolvido, vocês sabem que tem a 13ª lá, né? Então quer dizer, não é um cenário do mundo ideal, mas o pessoal está mais tranquilo do que a gente. A gente não tem nada publicado até agora, tem essa questão de nem só não receber integralmente a 13ª, só metade, e ainda assim, em um futuro
barrar para tentar entender. Só que nesse tentar o que está acontecendo, a gente já ficou meses lidando com um déficit grande dentro da entidade, né? É isso. Vamos, Maria. Fala que é sério, que é crítico, não é sério, não, é crítico. Uma situação mais difícil que nós estamos vivendo. Por que é crítico? Porque assim, você discute disciplina coletiva, falta de reivindicação dos trabalhadores, quando você está no governo que está dentro da gestão, você vai construindo. Mas nós estamos vivendo um momento atípico, que é o governo que vai vencer agora. A gente não sabe se ele vai. Eu estou fazendo voto que, apesar de todo ele está fazendo tudo que ele faz. Porque ele viu a diferença que fez. Tá? Estamos fazendo tudo para isso. Mas eu não sei se ele vai ser conduzida por ele. Né? E ele está empurrando isso. E a coisa é muito séria. Porque aí você pode dizer assim, não, ele tem mais um ano, tem mais dois, está difícil a gente negociar, a gente chegar a denominador comum. Porque, mas ele vai ter que sentar, ele vai ter que discutir, ele vai ter que caminhar. Não dá para fugir. Mas nesse momento, está muito sério. Porque eles são agora, tudo, nós estamos vendo. É assim. E depois, compromisso. Eu não estou dizendo que a situação que a gente está, e se mesmo que fechar agora, essa coisa lá para frente, eu tenho certeza e clareza, eu vou falar para vocês. Se quem vai assumir que vai dar dinheiro, com certeza vai vir. Porque não é da tática de depois não vir. Mas eu já vivi isso lá atrás, quando a Marta deu aquela questão daquela verba, Simone, que foi do aumento que ela deixou, que foi para parceria. O sindicato teve que entrar até com o mandato de segurança. Isso. Aí o Serra assumiu e falou assim, eu não vou dar, porque não tem a ver com isso, não tem dinheiro, não fica. E acabou, já era. Então, assim, é duas preocupações que eu estou colocando, né? Tanto isso para a zona quanto para nós trabalhadores. Então, assim, é isso que eu estou trabalhando, nem uma perspectiva disso. Tem outra coisa séria que está me chamando a atenção. Eu estava sendo a secretária da Assistência Social, ela falava todo eu não aceito nessa administração isso porque eu não aceito que seja dado direitos na educação as mesmas condições da 13ª para que seja da minha pasta. Porque eu tenho um problema que há mesmas organizações que têm os dois tipos de convênio. Lembram disso? Então, vamos ficar atentos. E agora ela está quietinha, o ajuste que saiu, mesmo esse de fracionado, quem lutou foi educação, assistência está quietinha. Está quietinha. E a coisa mais séria para as entidades se a assistência não soltar nem teve. Como que vão trabalhar? Os trabalhadores, o que deu para fulano? A convenção é única. Dentro desse sindicato. Mesmo o quadro se dá na educação, mas não dá na assistência. Qual a situação que vocês e as organizações? Porque é única. Então, e aqui nós temos, Simone, essa coisa muito séria. Então, assim, e uma outra coisa, eu tive, Simone, o prefeito chamou o fórum, assistência lá, o fórum, lá na primeira, estava caminhando dentro da linha, não tinha dinheiro, que estava nessa situação. Eu não sei quem falou para aquele, que se sentou um grupo lá,
fazer esse reajuste de 4,29 com 4 agora, como já sou comental, e os 6 em janeiro. Só que estava no secretário. Tinha o secretário do governo, tinha o secretário. E aí, esse nome, eu vou te falar, uma reunião que eu estava com o secretário de governo, ele também me fez essa que não tinha dinheiro. Estava muito difícil para a prefeitura, que não tinha. E que entendia as demandas do movimento sindicato colocando, vários sindicatos colocando com ele, a CUT, essa situação da questão dos trabalhadores do município de São Paulo. E quando eu me aproximei dele, ele coloquei, ele falou, mas eles não tem dinheiro. Mas assim, eu conversei com o Chico, que é o secretário do governo, do Cerô, e era o Chico que também estava nessa reunião na cena. E ele disse assim, nós relacionamos realmente com valorizações. E aí eu faço um apelo, se eu faço um apelo aqui, para o sindicato, mas desse para outro, eu faço um apelo aqui, Matheus. Se dá para a gente encaminhar esses 4%, depois, o que você acha? Você não acha nada. Primeiro, você fazer a proposta. É lógico. Segundo, eles acham que você vai fazer lá com os trabalhadores, com as organizações, com os sindicatos, né? Mas que não é fácil, não é você que não fazer isso. Até porque não é prática da gente sentar, ou o sindicato dizer assim, eu vou fechar isso, acabou. Mas há consenso de uma boa vontade de construção junto, pelas dificuldades que ia apresentar, porque ninguém pode fechar a mesa de negociação, né? Mas tendo em vista, faça isso rápido, tendo em vista as posições, porque tem que ser rápido, a gente tem que fechar isso. Aí, outras entidades ligou, o Vaticano, o Criando, o pessoal da Secretaria da Educação ligou, eu fiz essa fala com a através da Vanessa, todo mundo pediu depois da eleição que ela nos chamasse, não chamou, ela está muito quieta. Ela está muito quieta. Da assistência. E aí, a gente fez esse encaminhamento e encaminhamento de falas, mas não concretizar. Aí teve a gente que explicar, não, peraí, ó, você fala que você falou para o prefeito, peraí, não vai entrar na entidade. Não quebrando a entidade, não quebrando a entidade. Porque a gente quer discutir a questão do direito dos trabalhadores, porque o sindicato, Simone está aqui, gente, para provar, que é a primeira vez que vem nessa fase, para discutir qual a gente vai lá, é assim, o sindicato tem suas demandas, suas responsabilidades jurídicas e políticas que tem que ser tocadas, independente de quem esteja, porque senão nós vamos responder por isso. Ou qualquer trabalhador pode entrar contra nós, dependendo de quem esteja ali. Nós estamos aqui e nós temos o direito legítimo da Constituição de representar. E através do sindicato, seja ele patronal, seja ele trabalhador, seja ele em qualquer instância, ele ter essa responsabilidade e compromisso de fazer. Se ele não fizer, é ilegal. Estou correto? Não. Está ilegal. Porque eu posso até ser pedido intervenção. Não estou tocando a demanda dos trabalhadores, ou ela não está tocando a demanda das organizações. Isso é muito sério. E aí, gente, eu falo da minha preocupação, que tem muito pouco tempo para a gente fechar isso, e se a gente não conseguir fechar nem esses 4%, pelo menos isso tem que ficar concretizado. Isso tem que dizer que ele vai dar os 6% também na assistência, que é a situação mais difícil que a gente tem hoje, urgente. Porque senão não nos resta. E aí eu estou sendo assim, olho no olho de cada um. Aqui, senão nos vai restar alternativa. Nós temos que protocolar. Ou em conjunto, ou nós aqui os trabalhadores, uma
dessa ação. Senão nós estamos ilegal, nós temos que fazer. E aí eu não sei o que aquele tribunal vai dizer assim, ó, nós fechamos no 1º de julho com quase 10%, né? De IPCA, foi isso. O IPCA, os dois estão ali. E a carta do tribunal hoje, ele não tem fechado menos que isso, porque nós somos CLT. Nós estamos dentro dessa CLT da nossa convenção, que esse reajuste é legal, é direito dos trabalhadores. E aí? E tem outra coisa que você vai fazer, depende do que vai pegar, né, Simone? Que ele vai dar só o IPC, o IPCA. Não posso pegar um outro, umas tratadores que dá. O IPCA, ou em uma e meia ou mais um. Aí tá ferrado. Aí tá beleza. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que tirar aqui essa estratégia de hoje de forçar essa conversa dos dois sindicatos, de novo, com a secretária e até com o prefeito, e dizer para ele, o senhor chamou isoladamente, que isso também foi uma prática que não foi legal, pessoas, e aí os dois sindicatos dizer para ele, que organização, e aí eu vou ter que fazer uma proposta, tá? Vou fazer uma proposta. Tendo em vista a preocupação que a gente está verificando agora, do que a gente está vivenciando, que não tem nem mais um tempinho mais para fazer, muito tempo para fazer, agora visto que a gente tem 13º, férias, um monte de coisa, e que essas entidades não começam tudo a responder, porque aí não é. Aí tem que fazer, mas o sindicato não é, cada um tem que fazer sua parte, cada um tem que cumprir a lei. Ou a gente senta junto, tira a alternativa perfeita para fazer esse caminho, ou então todos estamos em problema. E aí, Francis, eu estive com. Teve uma plenária sábado, com várias pessoas do prefeito. Eu passei no para atender. Prefeito da cidade. E eu falei, prefeito, não chamar da rua, prefeito, tem mais uma coisa aqui. Você deixou ele preocupado? Mas eu te chamei, tá tudo certo, tá? Eu falei, acionou quem? Todas as pessoas envolvidas para dizer isso. Porque já falou. E fez uma fala dele. Mas tem um sindicato aí. De fato, tem legitimar essa sua proposta, são os dois sindicatos. Isso que eu vou falar depois. São os dois sindicatos. Como você vai fazer o que você quiser. A bandeira, acho legítimo. Juridicamente apoio. E não está fechando não, prefeito. Porque ali uma da questão da educação. Você não chamou nada. Então nós temos que afinar isso. E eu estou propondo, como eu nem fiz com a marca campeão, sacopeiro, uma semana, a outra semana, essa mesma palavra, chama os dois sindicatos para você fazer uma apresentar para os trabalhadores, eu apresento para os trabalhadores, eu vou dizer e os sindicatos não apresentam para as entidades. Isso ficar fechado, está solto. Aí ele disse para mim, por que está correndo risco de quê? De parar, de não sei o quê? Eu falei, a alternativa que é vocês. Eu chamo, ele falou, não vou ver isso, eu vou ver isso. Mas eu vou ver isso, eu vou ver isso, eu sei se vai ver.
que está no seu prato e que nós tenhamos essa fala com o prefeito. Antes que a vaca vai para o leite. Porque nós estamos numa situação também de pressão, de trabalhadores. Você pode contar, está vendo? Pegar, tá? Divide, depois chama essa reta. Acima de nós. Então, assim, é chamar. Chama o Paulo, chama a Juliana, chama o Alfredo, chama não sei o quê, eu chamar o eu chamo o filho, que eu chamo. Nós temos que nos reunir. Quem tiver essa. Vamos sentar. E isso, Paulo, numa unidade, numa união, nós temos que fechar isso. Essa porta está aberta e nós temos que fechar já. Porque senão não nos deixa nos deixa o tempo. Nós só vamos empurrar com a barriga. Nós damos disso. Nós vamos ser cobrados disso. Essa aqui é a minha sugestão. E depois vocês vão encaminhar. Eu dei a sugestão e vou daqui a pouco ver se o e-mail que contei para a secretária e conversei com a Nádia também, que está chamando. Fiz a mesma proposta. Se eu falo aqui, fala onde é que ele estiver, dessa minha fala com todos os. Tá bom, gente? É isso. Não tem outro caminho. Antes de passar, eu acho que é sempre bom lembrar que o bastante é para isso, né? Junto aos dois casos, desde sempre, eu acho que desde que os sindicatos sentaram aí no fórum, passaram a compor, a gente não teve nenhum ano de crise. A gente sempre acabou com acordo, né? Eu acho que você começar a ponte realmente de diálogo aí. E mais uma vez agradecendo, né? O sindicato está em compor, o fórum está sempre nos ajudando nessa questão. Eu acho que eu entendo aí a questão que a Ana Maria coloca da obrigação, e eu acho que ninguém questiona o sindicato dos trabalhadores tem que defender os trabalhadores até o último momento, né? Apesar de entender essa outra situação aí que a gente tem financeira, mas eu acredito que a gente tem que buscar formas de pressionar esse governo. Acho que agora a Nádia campeão vice-prefeita está assumindo essa questão, né? A gente fez campanha, então a gente tem que forçar aí essa pressionar sobre a questão, né? Não é depois, é agora, sobre como formalizar a nossa situação dentro da assistência social. E eu acho que depois dessa reunião a gente sai até fortalecido de fazer isso, né? Porque a gente consegue sentir o retorno e ver também qual é a opinião aí dos sindicatos sobre essa questão, porque a gente também precisa fechar nossa negociação salarial. Porque quanto mais tempo a gente passar, para as entidades é complicado, porque pagar todo o retroativo aí não é brincadeira. Aí vai ter o 13º, que tem que pagar agora, afinal de todo mundo fica com caixa mais comprometido, né? Doutora? Uma situação que eu achei assim, interessante mesmo, desculpa. Todos os anos, pelo menos desde que eu venho acompanhando, o relativo sempre é a julho, né? E o centro, gente, é de janeiro em diante, quer dizer. Isso, obrigado. 4% significa o quê? Como a Maria mesmo falou, o índice, o IPC, não cobre nada, gente, não cobre nada. Pelo contrário, a gente já está ainda falando há muito tempo. Eu só espero os sindicatos também, na hora de negociar, façam funcionado. Porque se a gente vai pagar os 4 mais os 6 agora retroativo, também vai ser pesadinho. Como que vai ficar isso? Eu não sei se pode, viu, Dama? Tô falando aqui, mas... Você ainda só a partir de janeiro. Porque se o sindicato negociar outra sala, A 13ª levantante, ela tem que buscar, porque como o Francisco falou primeiro, ela pode ajudar a recompor esse ano. E aí, o que é diferente? aqui a Justiça dos Trabalhadores, pegar em janeiro, né? Composição. E eu nem não vi, foi bem lembrado, gente. Quem é
Não, é só janeiro. Não, só fala de janeiro. Não fala como. Na Então portaria tem que de cobrar isso também, tá? Mesmo da educação tem que ser Quem não fala, 4% retroativa. Na portaria, não, mesmo na educação, não fala de Ah, então é isso, tá? Quem que vai dizer? Então, quem vai pagar esses 6 meses? Obrigada. Que não está em discussão na pauta do ano passado, só deram 5,5. Esse era só esses cálculos que pensaram aí na questão da flexibilização. Não tem da onde flexibilizar, porque já flexibilizou. E aí está ficou esse buraco. Embora as entidades não carregado isso, de novo, um percentual. Se não estão repassando nada. Estou querendo ver se eu pego o texto da portaria para a gente analisar já. Então, isso daí já mostra mais. Então, aí, entre os sindicatos, na hora que sair, e eu espero que não seja possível, a gente consiga um acordo aí esse ano, mas na hora que sair, a entidade tem que repassar, né, imediatamente esse valor aí. Então, quer dizer, se a prefeitura vai pagar para a gente agora, daqui a um ano, é outra questão, mas é uma questão que para nós interessa, porque a saúde financeira das entidades fica comprometida e para os trabalhadores também, porque a gente pode ficar sem emprego, né, se a entidade quebrar. Então, não é interessante para ninguém. Então, aí é que a gente chama tanto para o sindicato quanto para as entidades trabalhadoras a necessidade de, né, buscar soluções que sejam positivas a Achei todos. o 4 e o 6 será retroativo. Porque ela dá no artigo 1º o valor per capita e adversário para as creches e centros de educação infantil da rede indireta e conveniada da cidade de São Paulo ficam reajustados a partir de 1/7 de 2016 na seguinte conformidade. Aí é feito o quadro onde dá de 1/7 a 31/12, de 1/1 a 10. Então, pelo artigo 1º, qualquer reajuste tem que ser a partir de 1/7. Então, dá o retroativo também, Maria, a partir de No final está escrito. No final está escrito. Inciso primeiro, a partir os de valores referidos no inciso 1º e artigo serão repassados à rede conveniada a partir de 30/9 e serão retroativos a 1/7/2016. Agora o inciso segundo. Então, os valores referidos no inciso 2º desse artigo serão repassados à rede conveniada a partir de 31/1/17 e serão retroativos a 1/1, tá certo? No parágrafo 2º aqui que está o problema. Tá certo? Gente, o que eu queria falar pra vocês é uma coisa. O texto já deixou claro que a gente não, né, pelo menos esse não vai voltar. Então, já mais um prejuízo para contabilizar ele. Né? Porque a diferença nesses meses, porque não é pouco, né? Não é pouco. É mesmo, pelo contrário. Ou seja, a gente vai ter que, até do jeito que já se sai essa assistência, a gente de julho até dezembro com esse %. Então, Vai conversar. Porque é isso que eu quero conversar com você. são questões que Eu estava bem perto dele,
que acontece é o seguinte, na nossa Assembleia, mas ficou atado é que a gente não daria nada até a nossa proposta. A Maria Costa criou quando pegou aqui a proposta, que era de zero até que a prefeitura fizesse o reajuste dos convênios. E dentro dessa postura, a gente só vai dar reajuste para os empregados de acordo com o que vier da prefeitura. Porque eu não tenho um retroativo a 1º de julho. Desculpa, eu sei que você é empregado e recebe um salário também. Mas nós, como entidade, nós temos que pensar que é preferível eu manter os 10 empregados dentro da entidade do que eu ter que dar um reajuste que o meu bolso não aguenta e ter que reduzir para 7. É isso que a gente não quer, tá? Então, o que a gente vem vendo é, nós vamos ter que dar o aumento de acordo com o que é da prefeitura, sem deixar de brigar por causa disso, que é o que a gente tem falado. Agora, de uma forma ou outra, setembro nós vamos ter que definir, gente. Porque não dá mais, porque é um problema da nossa database, né, Maria? Então vai ter que definir. E vamos supor que a prefeitura não soltou, não liberou, ficou só da educação. Primeiro, já foi falado, saindo alguma coisa, nós do Simbifit temos como dar uma orientação para vocês, é o que a gente está estudando, deve sair essa semana. E, por exemplo, só com a educação, e não tem os dois, para já começar a dar os adiantamentos do que veio, da portaria, para a gente evitar aquele bolão do retroativo depois. Isso quebra a entidade. E tem entidade ano passado que não deu retroativo, não conseguiu dar, só deu o aumento de outubro para frente. E o que aconteceu? Está sofrendo ação trabalhista por causa disso. E na hora que demitiu, entraram com isso. Só um minuto, deixa eu terminar o raciocínio. Então, gente, nós vamos ter que fechar isso agora esse mês. De alguma forma. Eu não tenho como oferecer uma coisa que a gente não tenha comprado. O Simbifit já estudou, reestudou, porque nós estamos sem caixa, nós não temos como. E falar se a gente tem uma reserva de caixa, mas nós não temos. Tá? Então, isso é que a gente precisa saber. Está marcado para nós setembro. Lá, para nós, Simbifit, meta, fechar esse mês. Se por um acaso entender o tribunal, esse ano, agora de julho para cá, nós já tivemos algumas audiências lá de dissídio do interior que não compuseram, né, a nossa taxa, que era o que a gente podia oferecer. E tivemos duas situações diferentes. Uma situação, o TRT dando o INPC. Outra situação, inclusive estávamos juntos os outros sindicatos também, que mexem com a nossa área, como o Sindosp, Sindocil e outros. E nesse caso, a impossibilidade de todas as categorias profissionais ali dar o INPC, o próprio desembargador ofereceu 8,5 para uma database que seria retroativa a março, onde o INPC era de 11,3. Então, não dá para saber, eu como advogada, pelo que eu vejo, não dá para saber o que vai acontecer na cabeça do juiz se estiver sentado ali. Vai depender realmente do desembargador que a gente pegar. Entendeu? Então, é uma situação
questão de insegurança, que não é bom. O ideal seria a gente conseguir compor mesmo. Agora, o que eu propus para o Citraen foi a gente, independentemente de qualquer atitude da prefeitura, a gente tem que definir, por causa do cidadão da base. Temos que fechar isso. Juridicamente temos prazo. Nós não podemos esperar o prefeito para ver se vai ser eleito ou não para nos conceder reeleito. Né? Ele está errando, como a Maria falou, mas isso já não está visto, não está visto, não sabemos. Agora o que a gente precisa é por escrito, como foi falado aqui, que é da gestão da marca, que chama aquele porque no final da gestão dela, os cofres estavam zerados. E o Serra, quando entrou, cortou a promessa de que a gente tinha. A nossa sorte é que nós tínhamos um papel por escrito, onde falava que havia obrigação da prefeitura de fazer um decreto regulamentando aquilo, e foi como se me fiz, então, de um mandado de segurança para poder fazer cumprir, o Serra teve que cumprir. Só que até aí nós recebemos dinheiro, né? E é isso que a gente não quer. A gente quer ver se consegue antes. Então isso que a gente está fazendo, o Francis bem lembrou aqui. Vamos ver se a gente consegue dar uma mensagem direta com a Nádia, que nesses 40, 50 dias que a gente tem aí, vai decidir até 30 de dezembro, né, gente? Passa eleição, tudo é de volta mesmo, mas já meio pondo nova gestão, então fica mais as coisas na mão da vice. Gente, eu espero assim que, inclusive queria falar isso com relação a esse problema que tem do PAS, que infelizmente eu cheguei mais tarde, porque eu tive meus problemas de manhã. E o que acontece é que essa quebra que houve agora por parte desse povo, eu não sei porquê, prejudicou a gente numa hora que era hora da gente estar forte em vez de fragilizado. Independente do que eles façam, a chave está aqui, ó. Simbifir e Citraen. Acabou. Eles podem fazer o que quiser, eles podem ir no prefeito, eles podem. Se eles conseguirem mais, melhor para as entidades, melhor para os trabalhadores. Só que quem vai fechar somos nós dois, aqui são os dois sindicatos. Isso aí vai depender de prefeito, não vai depender de nada. É aqui e ali. Então não adianta esse pessoal fazer barulho, esse pessoal levantar bandeira e fazer baderna, porque se a gente não sentar os dois sindicatos fechar, é o que o Francis falou, o FAS existe há quantos anos? Do dia que sentaram os dois sindicatos nessa bancada e trabalharam junto com o FAS, a situação de todo mundo melhorou. Vocês lembram aquela época dos 18% de defasagem, que chegou a 26, 25,7%? Se não fosse a união do FAS e os dois sindicatos, a gente não tinha quebrado a doutora Alda Marco Cone para dar então, eu acho assim, a união vai ser muito interessante. Muito. A gente poder, essa ideia de levantar dois que vocês têm contato para nos ajudar é muito bom. O Simbifir vai procurar o grande que é que nos muito apoia e vamos falar também com outros que a gente conhece, Torota, muita gente na parte da assistência. Vamos ver os nomes também que dá pra gente buscar aí, né? Pra ver o que a gente consegue pela reta final, porque é esse mês, né, Maria?
que definir isso mesmo. Tá? Só eu não quero que aí mesmo nós saindo da nossa trajetória, vai dizer assim, tá vendo? Pela primeira vez no ano que você eleger, dizer assim, fica na conta de vocês, dessas atividades, todas, né? Uma situação complicada. Eu queria falar um pouquinho da realidade também durante a identidade. Eu sei que tem muitas falas que convergem. Quando a gente fala de trabalhador, usuário, identidade, as coisas são muito, tá muito aqui, né? Já é provado por respeito que esse bendito tal profissional que vem mês a mês, que são os 5,7. Para quem faz a conta, quem pratica esses números, sabe muito bem que isso não é suficiente. Se uma rescisão, dependendo do tempo, o saldo já é de um mês para uma rescisão. Quer dizer que vai pagar. Fora tudo isso, a gente está vivendo agora uma realidade que é o marco legal. Está batendo na porta das cidades. Né? E assim, que vai pegar todo mundo. Porque isso não reflete só na gestão da entidade, vai refletir na vida do trabalhador, na vida do usuário. E a outra questão, eu como entidade, o acordo de si é para os dois, tanto para a educação quanto para a assistência. Então, eu como organização, estou numa situação muito delicada. Dá para o profissional da educação o reajuste, não dá para o profissional da assistência. Não, aí seria só para entidades que trabalham só com a educação, para já dar o vertigo. Só comentando a Antecipação aí. Por antecipação, porque toda semana falou, mas só para quem só tem esse número. No nosso caso, para quem tem os dois lados, é esse caso. Mas olha só, tem um detalhe também, quem pagou muitas regiões, muitas cidades, fiquem atentos a isso, viu? Na hora de dar conta, quem pagou, as entidades que pagaram o reajuste, você fala na data correta, né? Não é bem antecipado, na data correta, você faz essa prestação, porque muitas SAAs não aceitaram os pagamentos retroativos. Isso é absurdo, isso é abusivo. Gente, vocês têm que ir lá no Tem que não significa, tem que não ser nada, eu tenho vídeo disso, e eu sabia que tinha essa válvula fiscal. Que tinha isso garantido. Muitas prestações voluntárias que não aceitavam não tinham tirado. Já foi um pacto. Entender entendi como é que foi a flexibilização. Isso é um nó. Que muitas entidades também foram penalizadas na hora de flexibilizar, de não elas técnica não aceitar. Está tendo muita divergência sobre as duas questões. Então, a gente tem que estar dentro, gente. Tem volta para isso. Tá? Porque isso vai modificar o todo, mas já está falando na mensagem do ano passado que não está na discussão do pauta, que são os 4% pautados. Hoje a gente está brigando por 4 mais eles, 6 mais 4 mais a 13ª, que nem conversa. Uma 13ª que é 50% do valor do repasse. Às vezes as pessoas têm a mania de olhar o valor do convênio como todo, né? O convênio custa lá 42 mil, por exemplo. Aqui tem um dinheiro na hora de distribuir. Dinheiro no início de gerencia não é nada. Desculpa, mas não é. Aí você tira a alimentação. O mercado subiu. O mercado. Você vai comprar hoje a carne,
embate. Então, assim, a gente tem uma situação, para quem tem os dois lados aí, delicada, mas as entidades têm que pagar a mais até para contador, para poder ter uma consultoria, uma assessoria maior, para se adequar ao marco regulatório. É um ano de eleição, quer dizer, está tudo muito assim, mas ele tem essa legitimidade de fato todas as entidades, usuários, que colocar essa na história. A Secretaria está nos atendendo. A Secretaria não está atendendo as nossas demandas que são emergenciais, urgentes, que precisam para ontem. Não dá mais, tem que pulverizar, o trabalhador na rede tem que cobrar, tem que fazer uma... Soltou a publicação, gente, é bombardear. É uma forma, estou dizendo, que a gente não está acabado tão diante dessa situação. Porque a Secretaria, a gente precisa forçar essa conversa. E cada entidade, cada representante de entidade, vocês trabalhadores, nós, cobrando isso de uma forma, ligando a Secretaria, não seja, você traz até a forma que for de cobrança é legítima. E a gente está no momento escuro. Então, eu estou entendendo qual é a proposta, né? Estou trazendo para que a gente possa. Eu queria que vocês falassem sobre isso, porque essa cobrança aí, mas eu já falei para vocês, né? Eu já fui criticado por posto porque eu tentei bater no governo falando da impressão de que a gente está sendo eleitoreiro. Então é uma coisa que a gente tem que decidir, né? Eu já tive que tirar a postagem mais dura de cobrança porque acho que não é um momento que pode dar a impressão de que a gente está aí no momento que estamos aproveitando para ajudar. Então, é o nosso tem que dar a verdade, né? Então, quer dizer, se estão atendendo, se não estão nem verdade, vai ser uma secretaria que não está fazendo parte aí está atrapalhando, porque essa conta tem que ser paga por quem é, né? Se as coisas já foram combinadas para as duas secretarias, uma até agora está indo dormindo em desplêndido, o prefeito tem que chegar no ouvido do prefeito. Ó, o pessoal da assistência está aí, né? Na angústia, não está sabendo o que está acontecendo, e aí, quem sabe, ele vai lá no telefone rapidinho, sabe? Né? Então, se a secretária não está fazendo a parte dela, ela também tem que explique. Olha, eu não estou fazendo porque tem esse, eu estou revendo isso, aí tudo bem. Até então, no momento que ela se fica calada, não fala nada, o que a gente vai pensar? Aí a gente tem que se segurar, né? Então eu acho que tem que soltar mesmo. Tem que soltar mesmo, tem que falar da Vera, tem que falar não criticar, tem que cobrar que se posicione, né? E aí? Eu lembrei de uma coisa agora. A prefeitura está alegando que não tem verba, né? Todo mundo aqui viu que a prefeitura recebeu agora um dinheiro grande que veio de um processo do ex-prefeito Maurício, né? E que vai ser destinado para a compra do Parque Augusta, gente. Eu acho que antes de ver coisa, espaço para fazer benfeitoria ao povo, tudo bem, a gente tem muito parque. Mas é preferível cuidar da parte de assistência social que está precaríssima. Qualquer ano, gente, aqui, quando vocês quem é da Zona Leste, aqui está vendo mais do que todo mundo, né? Porque a prece daqui está no campo. O centro da cidade, a gente anda, aumenta muito. Aquela parte da General Olímpio da Silveira ali à noite, é só gente dormindo ali. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que em vez de mais parque, nós já temos parque de monte, né? Paulista já ficou parque. É preferível olhar o ser humano. Na
sua necessidade mais fundamental. O lazer é uma necessidade, mas o caso, a comida, Não tem nenhum problema. comer, exatamente. Então, o que é o lado? É melhor manter esses trabalhadores ativos, recebendo um salário bom, ou dar eu não tenho como dar um reajuste porque eu não tenho dinheiro, eu compro um parque lindo que aparece na mídia, né, gente? Porque dinheiro para convênio não vai para mídia, mas o resto vai. Então, eu acho que a gente tem que bater nesse ponto também. Porque não é dizer que agora a prefeitura não tem verba, uma verba inesperada que pode ser aplicada em qualquer coisa. Porque essa verba, ela não está destinada, ela não entrou com dotação certa. Uma verba extra para a prefeitura. Então, hoje seria a hora da gente pressionar nisso também, né? Talvez a gente fazer uma solicitação dessa verba para a prefeitura para tem dinheiro, né? Eu acho que é importante. O que vocês acham da proposta aí do João, né? Começar a fazer publicações mais incisivas, já que nosso alcance é bem grande, né? A gente tem publicações para mais de 40 mil pessoas. Seria legal incentivar as pessoas a fazer, porque o pessoal olha da comunicação lá do prefeito. Na hora de dizer o que está todo mundo gritando, aí talvez preste atenção, como eu falei, pega o telefone lá e assim, secretário, vocês vão publicar a assistência. Bom, uma coisa, né? Eu acho que isso daí a gente tem que fazer essa pressão. E outra coisa é que Como é que fica a assistência? Educação já funcionou. Não, e até mesmo pedir, se eles estão falando que não tem dinheiro, eu pedir uma parte dessa verba na compra do bar, para que atenda teve aí o dinheiro necessidade do Maluf aí que voltou também. Tem dinheiro, né? Eu queria ouvir também vocês. Tem mais alguma questão com relação a isso? Alguma outra sugestão de ação? Porque a gente convidou vocês aqui para ajudar. Tem algo mais que vocês acham que é importante, que a gente não fala? Ajuda aí a iluminar a gente nesse momento, né? De como Pessoal, acho que a proposta do seu banheiro Contra a secretaria. Para que seja. Esse momento agora foi colocado. Não é interesse deles. Nós estamos aqui ajudando, né? É uma resposta para reforçar. Esse recurso. a gente teve então a gente vai forçar de uma forma mais incisiva aí a reunião com a secretária. Até esse meio tempo aí. Vamos usar os mesmos adequados aí para ver se, infelizmente, né, agora a gente tem que forçar que esse popular e democrático, agora faz que na reta final, nem para dar uma explicação para a gente, só para fazer, saber qual é a posição dele. Porque a grande dúvida, eu acho que a nossa dúvida é porque tudo que foi falado, então vamos falar, mas olha, vai ser os 4, vai ser os 6 assim, concluíram, né? Foi essa apresentação, né? Para assistência, o combinado era que aceita as duas partes, né? Então, é o que causa incerteza, e na assistência, a gente fica
vocês sabem que, né, é grande, o pessoal fica mais tranquilo, mas a gente tem que brigar. Quer dizer, eu não sei se essa questão de uma 13ª para o ano que vem é contempla, eu acho que não. Eu acho que devia funcionar e forçar um pouco mais essas reuniões. Como você falou, vamos forçar a reunião. De que forma? Eu não sei se nós, como entidade, podemos ajudar de uma forma, indo lá na frente da secretaria, na frente da prefeitura Marquinhos, enfim, a gente poder forçar juntos lá. E alguém viria, a gente fala, bom, vamos marcar essa reunião. A gente vai ficar. A questão das redes sociais parece que não, mas porque ela fica. Todo mundo respeita, mas não é questão que tem que dar ciência fora. Né? Mas não postagem, põe lá com o nome do prefeito, a hashtag do prefeito, né? Todo mundo vê. Tem imprensa, então ninguém gosta de postagem desse tipo de cobrança. Então, normalmente, rapidamente, o pessoal né? Eu acho que quando a gente organização do trabalhador topa igual, né? Mas não descarta essa possibilidade. Não. É como se eu, pra mim, como trabalhador, tivesse uma assembleia agora, eu, para mim, um estado de greve, mas um estado de greve, para ver se o pessoal se toca, que a situação é complicada para a gente também. Né? Então, tem várias formas da gente pressionar. Vamos ficar ali, vamos pedir mais uma vez, vamos ligar lá de novo, com o pessoal vamos começar a fazer essas cobranças públicas, né? E os sindicatos individualmente vão. Eu acho que também é uma entidade aí, você sabe falar, olha, vamos sentar para conversar e como é que quem tiver contato vai forçando para eles que a gente está pressionando. Isso por enquanto até a nossa plenária. Né? Nos meios de comunicação a gente vai passar qualquer novidade que tiver. Olha, marcou que vai ser reunião tal dia, a gente vai passar, tá bom? Qualquer novidade que tiver, a gente vai passando. E na nossa plenária, no dia 12, se não tiver ainda nenhum turno, vamos estar com o maior, então eu reforço essa novidade para presente, né? E despertar o colega, a entidade do lado lá, já que uma vez que eles estão aparecendo, que a presença deles vai ser extremamente importante. Se até o dia 12, né, não tiver nenhuma resposta, aí a gente vai ter que pensar de repente numa solução mais. Eu estava pensando que, conversando com o William, uma solução mais seria, talvez, vamos falar que talvez tivesse em público. E ela foi clara para nós, até a Maria estava na mesa comigo e ela respondeu: o Ministério Público está encerrado entre fatos e agora, que canal é esse se a gente vai e não tem retorno? Então, eu acho que aí, se a gente até dia 12 não tiver nenhum negócio, mas há um ofício no qual tem os dados entre os eu acho que os canais políticos, todos os canais. Desculpa para as relações. Eu acho que assim, eu respeito minhas relações e graças a Deus, mas desde que o outro lado foi respeito. Todo mundo trabalha. É via de duas mãos, não pode ser. Precisa comprar política. Depois da manhã. Bom, tem o colega ali. Desculpa, eu preciso nisso. Eu estou
podia fazer uma carta que a cidade, e a gente para ele. Você manda para mim, eu como diretor, mando para ele. Então manda pra gente, faz uma solicitação. Fazer então, a gente vai disponibilizar o quanto antes na rede, e aí o pessoal assina lá como vai para cada um. Legal. Não tem como fazer aquela assinatura por link, que fica até mais fácil. Se for por link, ficaria mais fácil. Porque é assim, quando talvez o pessoal da comunicação sabe, quando você faz o vacinado, como a gente recebe às vezes no WhatsApp, porque você entra no site, tem um link e ali você confirma o seu pedido, é uma assinatura eletrônica. Change, né? Depois você os dados e confirma que você adere àquilo lá. Eu acho que é até mais. Mas eu acho que se vocês mandarem por e-mail disponibilizar o aí, receber direto. Eu acho que isso causa mais impacto, porque ela vai ver o tanto de pessoas que são ali, quantas entidades diferentes, né, não estão nada com essa ação. Se possível, pode. Desculpa, gente. Porque cada serviço aqui vai sofrer Cada serviço tem que ser um contrato, tem que ter justificado. Melhor ainda. Fazer as cartas por serviço. porque às vezes a gente tem só, nem tem todos, principalmente da organização e tal, então o gestor fica responsável aí por disparar isso para os demais. Tá na rede, às vezes o pessoal não está ali cadastrado, mas passa para o outro, da outra entidade, se vocês tiverem contato, ajudem nessa divulgação aí. Aí dá um mesmo, com certeza. A mantenedora solicita a todos os fazer o encaminhamento. Passa. Bom, gente, mais alguma coisa, doutora Simone, que a gente possa ter de novidade? Só fala o número da portaria, A gente passa